O que será que define, de verdade, a profissão de corretor de imóveis aqui no Brasil? A resposta para isso está em uma única lei, a de número 6.530, lá de 1978. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa legislação, que é, sem exagero, a verdadeira espinha dorsal de todo o mercado imobiliário. Então a pergunta que guia a nossa conversa é bem direta. O que a lei realmente exige para que alguém se torne um corretor de imóveis? Porque, olha, é muito mais do que só ter o dom da venda. É sobre seguir um conjunto de regras bem claras. E é exatamente por aí que a gente vai caminhar. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pelo alicerce da coisa toda. A Lei 6.530 é exatamente isso. É bom pensar nela não só como um manual de regras, sabe? É como se fosse a planta baixa, o projeto que desenha toda a estrutura da profissão de corretor no país. E o alcance dessa lei é gigantesco, é nacional. O primeiro artigo já chega dizendo vale para todo mundo, sem exceção. É a regra do jogo, definindo o tamanho do campo, quem pode jogar e, como a gente vai ver, quem apita essa partida toda. Beleza, se a lei estabelece o campo, agora a gente precisa definir quem é o jogador principal. A legislação é super específica sobre o título profissional e o que de fato quem atua na área pode fazer. E aqui já vem o primeiro grande filtro. O artigo 2º é cristalino, não deixa margem para dúvida. É obrigatório ter o título de técnico em transações imobiliárias. Ponto final. Sem essa qualificação, a prática da profissão é simplesmente ilegal. Mas com o título na mão, o que exatamente esse profissional pode fazer? O artigo 3º vai direto ao coração da função: intermediar transações. Compra, venda, permuta, locação. E tem um ponto bem interessante. A lei também autoriza o corretor a dar um parecer, a opinar tecnicamente sobre o valor de mercado de um imóvel. Isso eleva a atuação para um nível bem mais consultivo, né? E é legal ver que a lei não é uma peça de museu. Ela evoluiu. Em 2015, por exemplo, veio uma mudança importante que criou a figura do corretor associado. Isso significa que um corretor pode se associar a uma imobiliária como autônomo, sem aquele vínculo de emprego formal da CLT. Na prática, isso trouxe muito mais flexibilidade e autonomia para a profissão, refletindo as mudanças do próprio mundo do trabalho. Certo, mas com tantas regras, quem garante que elas são cumpridas? A lei pensou nisso e criou um sistema de fiscalização bem robusto. Vamos conhecer agora quem são os guardiões que mantêm a ordem e a ética no mercado imobiliário. A estrutura, que está lá no artigo 5º, funciona em 2 níveis. No topo, com uma atuação nacional, está o Conselho Federal, o COFES. E na linha de frente, em cada estado, atuam os conselhos regionais, os CRECES. Juntos, eles formam o famoso sistema COFES-CRECE. E a divisão de tarefas entre eles é a chave para tudo funcionar. Pensa assim, o COFECI, em nível federal, cria as regras gerais do jogo, tipo código de ética. Já os CRECES, em cada estado, são os árbitros em campo. Eles fiscalizam o dia a dia, emitem os registros dos profissionais e aplicam as punições quando precisa. Com a fiscalização organizada, a lei entra de cabeça no Código de Conduta. E aqui, o foco é muito claro: proteger os interesses de quem está comprando ou vendendo o imóvel e garantir a transparência no mercado. Olha, o artigo 20 talvez seja o mais importante para o consumidor. Ele estabelece uma linha bem clara do que é proibido: prejudicar o cliente, anunciar um imóvel sem ter uma autorização por escrito, violar o sigilo profissional e, um ponto crucial, ajudar pessoas que não são habilitadas a exercerem a profissão. Tudo isso é expressamente proibido. E o que acontece se um profissional quebra essas regras? Bom, a lei não deixa dúvidas. Existem consequências claras e que vão ficando mais pesadas para garantir a seriedade e o profissionalismo do setor. O artigo 21 detalha essa escadinha de punições. Começa com uma advertência verbal, um puxão de orelha, depois passa para censura e multa, pode levar uma suspensão de até 90 dias e, no caso mais grave, ao cancelamento definitivo da inscrição profissional. E a lei leva a reincidência muito a sério. Como diz o próprio artigo 21, cometer a mesma falta de novo significa que a punição vai ser ainda mais grave. O sistema foi desenhado para não tolerar erros repetidos. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Como é que uma lei de 1978 ainda consegue estruturar um mercado tão dinâmico? A resposta talvez esteja nos seus princípios, que são muito sólidos: qualificação obrigatória, fiscalização presente e um código de ética claro. Mesmo com todas as mudanças, esses pilares continuam sendo a garantia de segurança e profissionalismo para todos os envolvidos.